Boa noite a todos, bem-vindos ao grupo Judaísmo para Todos. Obrigado pela presença do nosso momento de estudo. Obrigado a todos pela presença, por esse carinho de vocês aqui com todos nós. Meu nome é Nihad e eu vou coordenar a palestra de hoje. Para quem não conhece e está olhando nossos vídeos, nossas gravações pela primeira vez, eu vou apresentar o nosso grupo. O Judaísmo para Todo é um grupo de estudo criado pela comunidade da Cibra, Sociedade Israelita Brasileira de Cultura e Beneficência, de Porto Alegre, e fundada pelo nosso querido Carlos Wengrover. O propósito do grupo é, através de estudo e discussões saudáveis, promover uma compreensão inclusiva e acessível do judaísmo, proporcionando um ambiente acolhedor, educativo, onde indivíduos de diferentes origens, crenças e níveis de conhecimento possam explorar e aprender as tradições, valores e ensinamentos do judaísmo de forma respeitosa e enriquecedora. Então, no nosso grupo atual, como membros da Coordenação do Judaísmo para Todos, nós temos o nosso querido Mário Becker, Mário Leiser, a Kátia de Cessar, eu e nosso querido Carlos Weigrover. Só para lembrar, essa palestra está sendo gravada, vai ser disponível depois no nosso canal do YouTube e vocês poderão ter acesso à gravação. Para começar bem e corretamente, nós vamos ter o nosso momento de oração. E essa abertura com oração é com o nosso querido Carlos Wengrover. Boa noite, pessoal. Vamos fazer, então, a abertura espiritual. Moshe disse: que bom seria se todo o povo do Eterno fosse constituído de profetas, e que Adonai depositasse seu espírito sobre eles. Isso está em Número 11, 29. Bendito és tu, Adonai, que ensina a tua Torá a teu povo Israel. Amém. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheu dentre todos os povos, dando-nos a sua Torá. Amém. Agradeço a todos e vou fazer mais uma pequena brahá relacionada ao nosso estudo. Desejo, então, que o nosso estudo de hoje faça realmente a diferença na vida de cada um de nós e que a luz espiritual gerada nesse encontro preencha nossas vidas e dos nossos queridos. Amém. Amém. Carlos, muito obrigado pela abertura, muito obrigado pela oração. Bom, o motivo de hoje vai ser apresentar sobre o nosso querido Nivaldo Vasconcelos. Eu vou compartilhar com vocês um pouco do perfil dele, em seguida a gente vai direto para o assunto. O Nivaldo, ele é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em Engenharia de Sistemas e Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutor em Ciência da Computação pela Federal de Campina Grande. 4 anos em estágio pós-doutorais no exterior, Fundação Champalimau, em Lisboa, Universidade de Minho, Braga, em Portugal. Esse doutorado também teve uma formação complementar experimental no registro de grandes populações de neurônios. Ele tem experiência de ensino em curso superior nas áreas de computação e engenharia, particularmente em disciplinas da área de programação de computadores e processamento de sinais. O interesse geral da pesquisa que ele tem é sobre substrato celular, particularmente neural, subjacente à detecção, representação e compreensão das informações sensoriais recebidas no sistema nervoso central, principalmente no córtex sensorial primário. Então, essa é a apresentação muito breve do perfil do Nivaldo. Nivaldo vai nos apresentar um tema cujo título é Proposta da Reforma da Lei 7716 de 89, Antirracismo. Nivaldo, eu passo a palavra para ti. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela tua disponibilidade, pela tua convidada também. Então, está contigo a palavra e mais para o final a gente volta com perguntas e interação. Muito obrigado.
Eu vou passar agora para ti o host da apresentação, e aí você vai poder compartilhar a tela caso tenha PowerPoint. Só um segundo. Feito. Se precisar, me devolve. Tranquilo. Deixa eu passar A gente aqui. já estou aqui, já fizemos um treino aqui. Ótimo, obrigado. Tá contigo. Nihad, e a todos, muitíssimo obrigado. Carlos, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por construir um espaço como esse, um espaço de discussão saudável, um espaço de enriquecimento saudável na cultura judaica. Então, isso é muito, muito importante. Parabéns a vocês que estão tocando, ou receberam o bastão aí para tocar, Nihad. E tem outra pessoa que eu estou me esquecendo o nome aqui. Então, muito obrigado pelo convite e agradeço mais uma vez pela compreensão da gente fazer aquela alteração de data por uma questão de saúde na família. Eu queria apresentar aqui também Ana Priscila, ela é doutoranda na Universidade de Coimbra, na Faculdade de Direito, partícipe, é coautora dessa apresentação também e tá empolgada com essas possibilidades que a IA traz para a gente, principalmente na IA generativa, no estudo automático, né, na análise automática de texto. Então, isso para a gente, nesses tempos atuais, é muito, muito interessante. Eu vou tentar compartilhar aqui, se der algum problema, eu vou pedir ajuda aí. Acho que vai dar certo. Todo mundo já chega para Tá. todos aí a Slide número 1 apresentação? aparecendo. Tá perfeito. Pronto, excelente. Então, esse é uma foto do pátio interno da nossa Hartu Israel, que é a primeira sinagoga das Américas. A América é o único continente do mundo que sabe onde é que aconteceu a primeira sinagoga. A gente tem um benefício aí em relação ao mundo gigantesco, né? E ela é belíssima. Essa foto está fazendo uma ampliação gigantesca do salão, e não é gigantesco assim, mas é muito bonita e é muito bonita pela... Ó, tem uma pessoa mais esperando aqui, eu posso permitir? Chama Renata Lehmann. Nihad? Pode ir Posso? admitindo. Pode, Pronto, pode. tranquilo, tranquilo. Essa sinagoga, eu acho que é bem interessante para a gente, para quem gosta da cultura judaica, para quem é da cultura judaica, porque ela é um símbolo de resistência, né, monumental, né, muito secular e de beleza, resistência de beleza, né, que eu acho que é um negócio muito, muito importante. Eu vou tentar continuar aqui. A gente acabou de passar Tisha B'Av, né, estamos aí nos dias posteriores a ele. É um dia de tristeza para muitos, né? A gente tem uma dimensão de tristeza na hora que olha para esse entendimento, olha para essa data no calendário. A gente não precisa narrar aqui quantas coisas não muito boas aconteceram nessa data. A gente sabe que são muitas. E eu gosto muito de uma outra dimensão de olhar para essa data, que é a data que o rabino Jonathan Sachs gosta também, que é a data da esperança, da compaixão e da fé. Da esperança na direção de, depois disso, isso vai passar, depois disso a coisa melhora. Por que vai passar e a coisa melhora? Da esperança. Porque a gente tem uma relação com a nossa divindade eterna, né? Não é uma relação ali temporária, que a gente vai passar uns dias, vai passar uma chuva. É uma relação eterna. Então, essas coisas vão acontecer, mas vão passar, tá certo? Então, os desafios vão chegar e isso vai passar. Por que a gente está falando disso agora? E foi, diria que oportuno, mas necessário, talvez seja a palavra. Oportuno não é bom, mas necessário eu acho que sim, agora, porque a gente está aí há quase um ano, né, nesse momento terrível, complicadíssimo que a gente está depois de 7 de outubro, e essa fala esse seminário aqui é sobre encarar desafios e o desafio da perseguição, a coisa que vem nos acompanhando aí há muitos e muitos séculos, né? Eu sou guineano, sim, então a gente conhece um pouquinho sobre perseguição, muito secular também. Então, a gente encontra suporte na lei, eu vou começar a falar daqui a pouco, para se defender, para tentar construir um país melhor. E é isso que eu vou tentar falar. Eu estou meio aqui enrolado com
com essa barra aqui. Deixa eu ver se eu consigo mover. Isso não me ajuda muito. E volta para nós, está tudo perfeito, não parece nada, Tá? tá Mais tudo uma pessoa, certo. Matheus Salles. Posso admitir? Pode, Matheus pode. Salles. Pronto. Pode admitindo todo mundo, sem problema. Todo mundo? Beleza. Então, qual é o desafio que a gente vai encarar hoje aqui, que a gente está preocupado? Neonazismo no Brasil. É um tipo de desafio que a gente tem no Brasil em relação a minorias. Não é só a comunidade judaica que sofre desse mal, várias minorias, homossexuais, negros, nordestinos, né? Várias minorias sofrem com esse mal. É uma ideologia extremista, em baseado em conceitos de superioridade racial, xenofobia, intolerância. Tem um número crescente de grupos sendo mapeados no Brasil. A internet tem sido um veículo poderoso de disseminar esse tipo de mal, né, de problema no tecido social. Essa comunicação através da internet funciona muito através das plataformas digitais, dos fóruns, principalmente aqueles de Deep Web. E a interseção entre grupos neonazistas e outros movimentos extremistas, tipo ultradireita, negacionista de Holocausto, é gigantesca. Eles normalmente estão envolvidos em atividades ilegais, como disseminação do ódio, ameaças, ataques virtuais e atos violentos. O pessoal que trabalha no tema tem procurado monitorar, as autoridades também, a presença virtual e offline desses grupos. A gente, nesse processo, tem percebido um aumento significativo, né, de muitos por cento. Né? Quando a gente olha depois de 7 de outubro, isso explodiu. Estamos falando mais de 20%, de 30%, mas é uma coisa de centenas. Né? Uma pesquisadora importante nessa área era a Adriana Dias, nos deixou há um tempo. Ela identificou mais de 300 células. E aí a gente precisa, isso está dizendo para a gente precisa monitorar esses grupos, a gente precisa de vigilância e ação contra a propagação desse tipo de problema em nossa sociedade. Aqui eu tenho que dar uns OKs. Antes disso, esse fórum, ele tem espaço para academia, tem espaço para discussão acadêmica, mas ele é um fórum, é um espaço para a gente aprender um pouco mais sobre o judaísmo. Eu vou me dar ao luxo aqui de falar um pouco sobre o Golem do Maharal de Praga, que faz parte da cultura, do folclore judaico. Né? Ele é a IA, ele é a inteligência artificial, ele é o artifício que imita a nossa inteligência, inventado lá no século XVI, dentro da cultura judaica, e, coincidentemente, com fins de proteção dessa comunidade contra perseguições. Né? Isso a gente está falando de uma coisa bem antiga, e que a demanda por um artifício, né, por uma construção artificial humana, mesmo que folclórica, já acontecia. Né? Então, a gente tem lá traços da construção artificial ou de uma imitação de inteligência humana na cultura judaica ali no século XVI. Né? Ela é feita de barro e animado por rituais cabalistas. Tinha uma inscrição sagrada de Emet, que significa verdade em hebraico, e isso dava vida ao golem, né? E o desfecho ele se tornou incontrolável. O Maharal teve que desligar ele e ele fez isso trocando de emet, verdade, para met, morte. E aí desligou ele, desativou ele. O que a gente aprende nessa história aqui? A gente aprende coisas relacionadas à criação e poder, possibilidade do ser humano de criar coisas que parecem muito com a gente, tem muita força, e a gente aprende também sobre ética e o perigo do conhecimento, que são elementos fundamentais para a gente aprender e ensinar para as nossas gerações. Né? A gente tem Mateus aqui, que é Shomer, então é um elemento fundamental para a gente ensinar para os nossos jovens esses temas, esses valores. Vocês vão ser inundados de possibilidades artificiais falando para os jovens, né, de criação e de poder, e vocês precisam reforçar a ética e ter muita clareza que o conhecimento traz muita responsabilidade e pode trazer perigos. E não é muito diferente com a IA, tá certo? Mas a gente vai tentar usar essa ferramenta de uma maneira, vamos tentar fazer dela uma coisa boa, né?
Em uma democracia, a gente usa aqui o elemento do golem como um elemento, uma construção da cultura judaica, como uma alusão a uma ferramenta para a proteção, uma construção humana, né, dentro do folclore da cultura judaica, para a proteção de uma comunidade no século XVI. A gente está falando agora do século XXI, a gente, em tese, está numa democracia, a gente está na democracia, né? E em uma democracia as leis são criadas e aplicadas com o objetivo de proteger os direitos e liberdades individuais. Então, aquela ferramenta que a gente acessou, né, que é o Golem, agora o Golem pode ser uma lei, né, um instrumento de defesa, de proteção de um grupo social específico, pode ser uma lei, né? Não precisa ser mais um dispositivo artificial, não precisa ser um pequeno exército, como era há um tempo atrás. Agora é uma lei. O instrumento jurídico passa a ser fundamental na proteção, principalmente de minorias, né? Principalmente de minorias, numa democracia, né? A gente estava um debate aqui agora das palavras e das armas, pensando agora no ambiente democrático, certo? Quando não é democrático, a coisa fica com outros contornos. Então, nesta comunidade da Cibra, né, uma das famílias devotou esforço para a elaboração dessa lei que a gente vai discutir hoje, a 7716, de 1989, para proteger a comunidade judaica, não só proteger minorias, proteger quem sofre com a intolerância, que não é só a comunidade judaica, né? Eu acho que fica muito claro quando a gente olha as estatísticas relacionadas à violência que tem como fonte a intolerância no Brasil. É um negócio assustador, certo? E ela foi a base específica, legal, proteger contra o racismo e a intolerância. Eu não sei se vocês aqui tiveram acesso casos de perseguição, de racismo anterior a essa lei. Não tinha instrumento jurídico para isso, né? Não tinha instrumento jurídico para acionar diretamente para se defender do racismo e da intolerância de maneira mais geral. Essa lei trouxe isso para a gente. Ela veio no final da década de 80, como eu falei, graças ao senhor Neumann, Hélio Neumann Santana, de abençoada memória, e da filha dele, Helena Druck. Eu não sei se está aqui hoje, mas a gente tem conversado, o Carlos me apresentou a ela. Então, eles dois são fundamentais na construção dessa lei que a gente vai falar hoje, a 716. Tá certo? Então, o nosso Golem, do ponto de vista de instrumento de proteção, não é bem o paralelo do Golem, porque ele não é uma ferramenta de proteção. A nossa alegoria de Golem tem mais a ver com a IA associada à reforma dessa lei. O que ela faz? Ela define os crimes resultantes de preconceito de raça e de cor, ou cor. Ela é de 5 de janeiro de 89, ou seja, no vento da Constituição de 88, que é extremamente progressista. Então, ela estava ali naquele momento, nasce naquele momento, e ela estabelece penas para práticas discriminatórias. Eu aqui pontuei alguns artigos, Priscila, me desculpe que eu acabei esquecendo de botar o segundo artigo como exemplo aqui, são muitos artigos, não dá para colocar todos, eu peguei alguns. Então, primeiro, define a prática, discriminação e preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional como crime. O terceiro está associado com acesso ao mercado de trabalho. E o segundo, Priscila, você pode me ajudar? Ela vai me ajudar muito mais no final. Não sei se ela vai conseguir. O 20º estabelece punições para incitação ao ódio racial. Priscila? Desculpa, o segundo é sobre injúria. Sobre injúria racial, não é isso? Injuriar alguém ofendendo a dignidade ou decoro em razão da raça, cor, etnia ou procedência nacional. E a pena é reclusão de 2 a 5 anos e multa. Ok. Então, esse arcabouço jurídico estabelece o que é crime e como é que deve ser conduzida a penalidade relacionada àquele crime. Isso não existia num país extremamente escravocrata, né, até 89. É importante a gente pontuar isso, né? Isso se deve, em grande medida, a esforços da comunidade judaica como um todo, em particular dessa comunidade da Cibra, em particular aquelas duas pessoas mencionadas aqui. Tá certo? Impacto e Rivaldo, importância. Oi? Rivaldo, Oi?
um pouco antes de avançar, por favor, dá uma olhada se tem alguém pedindo admissão na sala, por favor. Eu não sei, eu acredito que tem a Aqui, gente. aqui não apareceu mais, eu posso olhar aqui no More, é isso? Não, não, lá no canto direito. Se não tiver, tudo bem. Geralmente aparece no canto direito superior da tela, admit. Não aparece aqui para mim. Não, tudo bem. Tudo Então, bem? tranquilo, vamos voltar aí. Tranquilo, deixa eu voltar lá. Obrigado. Nada? É, ok. Então, quais são os desafios que a gente tem quando a gente olha para essa lei? As leis são os pilares universais de manutenção de um Estado democrático, então elas têm que estar azeitadas. A gente, vez por outra, precisa passar por reformas nos pilares de um condomínio, né? Você vai lá, tem um probleminha aqui, tem 50 anos esse condomínio, a gente precisa dar uma reformada nesses pilares, senão cai o condomínio. A lei é a mesma coisa, a sociedade muda, ela precisa ser ajustada, adaptada, para se manter sustentando aquela sociedade. Ela não vai ser para sempre. A gente tem algumas poucas coisas que conseguem existir para sempre, não é o caso de leis, né, de maneira geral. Desafios. Apesar das medidas de monitoramento e combate, há problemas significativos na aplicação da lei, dessa lei 7716. Não é? Um exemplo prático que eu vi aqui, né, essa história toda, só para pontuar, ela começou aqui nesse fórum. Eu vim assistir uma palestra aqui do Dr. Voltaire Freitas Michel, promotor de justiça em Porto Alegre, e ele mencionou, como promotor, 25 anos de atuação, apenas uma demanda com suporte nessa lei tinha chegado até ele. Falei, peraí, tem alguma coisa errada aqui, porque não é por falta de demanda que a coisa chegaria até ele. Provavelmente tem um problema aqui no sistema de justiça para fazer a coisa caminhar e chegar até lá. Eu, obviamente, vou pensar sempre isso como engenheiro, como um cara de computação, de análise de dados. Então, daqui a pouquinho a gente vai caminhar por essa seara aí. E, né, qual é o problema? Baixíssima aplicação do instrumento legal, com raríssimos casos, né, que a gente tem que chegam na mão de um promotor de justiça ou do juiz mesmo, tá certo? E aí a lei se tornou útil em poucos casos, e a função dela é ser útil na maioria ou em todos os casos. Para isso, para a gente tentar elaborar aqui uma proposta de essa lei, não com alternativa, com uma lei alternativa, mas como um processo alternativo de reforma da lei. A gente vai falar da teoria de detecção de sinais, que é um método utilizado para distinguir entre sinais significativos e ruídos ou interferências no sistema que a gente trabalha. Ela tem origem ali no início, 41, né, na Segunda Guerra Mundial, e a ideia surgiu depois de um desastre, né, de uma tragédia no sistema de detecção de aviões inimigos baseados em radares lá próximo a Pearl Harbor. O que é que aconteceu? Muita coisa chegou de informação, muito sinal chegou de informação, só que todos eles foram classificados como não inimigo, né? Como amigáveis. E isso gerou aquela tragédia que a gente conhece, a gente vai falar daqui a pouco. Desculpa. Então, a aplicação moderna desse tipo de teoria, além do radar, obviamente, teoria de radar é utilizada em psicologia, em medicina, em telecom, em neuro, que é ela nasceu, como eu disse para vocês, do ataque a Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 41. Teve um impacto significativo no desenvolvimento em termos militares e políticos, mas em outras áreas. Como eu falei, naquele dia o prejuízo foi de mais de 2.402 vidas, muitos feridos, 1.282 com contabilidade mais geral, e uma perda de 4 navios e com danos em muitos outros. Então, houve um problema ali no sistema de detecção de aproximação do inimigo, de aviões inimigos, e isso gerou um esforço para melhorar isso. Essa teoria era embrionária na época e recebeu um impulso enorme, e ela chegou hoje para a gente aí com mais ou menos 80 anos, com muita aplicação larga. Vamos entender essa história aqui. Pode estar um pouco etéreo, né? Pode estar assim como assim? Teoria de detecção de sinais para a gente reformar uma lei, como é isso, né? Vocês me desculpem, eu estou sendo, de uma certa forma, informal, não estou aqui me importando não como uma conferência acadêmica, mas numa aula. Estou tentando fazer disso uma aula,
como professor, também tem um pouco do hábito. Então, o que que tem a ver uma lei, uma reforma de lei, com essa ideia de teoria de detecção de sinais? O ponto central aqui dessa teoria é construir, se não der para construir, pelo menos avaliar classificadores, coisas que definem classe de um determinado tipo de dado. Tem um dado de entrada, ele precisa classificar em positivo, negativo, tem que dar um sim ou não. Esse é o trabalho de um classificador, no caso aqui binário, e o trabalho da teoria de decisão é dizer assim, como é que eu avalio esse cara de uma maneira que eu consigo, talvez, dar uma nota para ele dizer esse cara é bom, esse cara não é bom, não precisa ser binária a avaliação, ela pode ser, no caso aqui, de 0 a 1. Ela vai na prática, de meio a 1, tá certo? A gente vai ver daqui a pouco que medida é essa que a gente vai de meio a 1. Então, imagina um classificador binário que acerta toda vez que chega uma coisa que é positiva, ele diz que é positiva. E toda vez que chega uma coisa que é negativa, ele diz que é negativo. Excelente, esse 100% de acerto. Raramente isso acontece. Então, às vezes, o normal é um classificador binário que 99% quando chega positivo, ele vai e diz que é positivo. Mas ali 1%, ele diz que não, é negativo, quando era positivo. A gente chama isso de falso. Como é que a gente chamaria isso aí? De falso. Era positivo, eu disse que não era positivo e é negativo. Então, ele é um falso negativo. Chegam lá os negativos, que também existem nesse conjunto de dados, e ele acerta também, muito, mas ele também erra, tem lá uns falsos positivos. São os caras que são negativos, eu digo que são positivos. Beleza? E o que isso tem a ver com lei? Qual a relação disso com lei? Uma lei é um instrumento de classificação. O juiz, na hora que ele está sentado lá e avaliando o caso, o que ele está procurando em primeiro lugar? Materialidade. Materialidade aqui? Tem crime aqui ou não? Com base em quê? Com base na lei. A lei descreve o que é crime. Então, o papel da lei, junto com o juiz, obviamente, é estabelecer materialidade. É ou não é crime o que esse cara fez? Com base no que eu tenho aqui de história desse caso, tem ou não tem crime, tem materialidade. Isso é um classificador, como outro qualquer. E o que acontece da mesma forma que a gente falou agora há pouco desse outro exemplo hipotético? A lei que pega um caso que claramente é um caso de crime, tem materialidade ali, só que pela construção dela, e a gente vai ter exemplos aqui, aquilo não foi configurado crime, porque o juiz, o promotor e o sistema legal não tem suporte na lei para confirmar a materialidade. Então, aquilo é um falso negativo. Extremo da injustiça também é quando aquilo não é para ser um crime e, por conta do que tem ali no texto da lei, é confirmada a materialidade. Falso negativo. Tudo bem? Quando é que a gente tem problema aí? Quando a gente erra muito, quando é quase uma moeda. Não sei se é crime, não sei se é crime. A lei não consegue pegar muito, ou o contrário, pega demais. Por que a gente está tendo problema aqui na 7716? O que eu apontei para vocês agora há pouco, no caso da declaração do doutor Michel, do doutor Voltaire. Chegou um caso para ele em 25 anos. Temos um problema. A lei não está conseguindo configurar a materialidade mínima para um delegado seguir adiante com o caso e entregar ao promotor. Mínima. Não estou falando aqui da sentença, o juiz julgando aqui e tal, não. Estou falando mínimo. O caso não era viável para seguir adiante do sistema de justiça, para chegar no promotor. Então é sinal que o quê? Essa lei, que é o instrumento que o delegado usa lá na hora que recebe, né, a denúncia, né? Se é uma coisa avulsa, né? Pode ser via promotor, mas não é o caso aqui que a gente está vendo. O que está acontecendo aqui? A lei, o suporte legal para caracterizar o crime, não está classificando adequadamente o crime. Então, aquilo que é crime, no espírito da lei, naquilo que o pessoal da área jurídica chama de espírito da lei, não está sendo configurado como crime a partir do texto legal. E é aquilo que o juiz, o promotor tem, e o delegado tem, o sistema de justiça tem, para operar. É o texto. Não dá para acessar esse espírito da lei, isso vai lá para o STF e olhe lá. No usual, no dia a dia, é o texto que está lá. Então, se a gente está encontrando dificuldade para
rodar essa lei, para essa lei ser o suporte legal no sistema de justiça para configurar, para dar suporte de materialidade, a gente precisa reformar. É um pilar que precisa de uma reforma. E aí, a ideia nossa é usar esse suporte de teoria de decisão para apresentar uma proposta de reforma. Tá certo? Reforma de lei não é novidade, desde que, né, a gente tem no judaísmo uma linha que é reformista, né? Então, reforma não é um problema. E não é a questão, não tem novidade aqui hoje falar em reforma de lei, seja mesmo sendo essa lei 7716. O que a gente está querendo sugerir aqui é que tal a gente considerar a reforma de lei, a reforma do suporte legal, usando uma abordagem mais quantitativa, herdada dessa parte de teoria da decisão. Então, essa curva ROC, ela é aquele instrumento que eu falei para vocês que dá o suporte quantitativo e dizer esse classificador é bom, ele não é bom, ele tem um número aqui que eu associo a ele, que se ele for ideal, ele ganha 1, se ele for muito ruim, igual a moeda, ele ganha meio. Tá certo? Então, ela é uma representação gráfica do desempenho do sistema de detecção e a gente plota isso. É uma curva, como o nome sugere, não é isso? E o ideal é o classificador que fecha. Isso é um plot que tem área 1, né? Então, é quando o classificador atinge essa área 1. Eu vou me ater muito pouco a esses detalhes para não perder minha audiência. Tem aqui uns detalhes. Quem quiser, depois eu posso compartilhar. Mas só para a gente ler um pouquinho aqui e aí ficar com isso mais na mão. O que é classe? Então, primeiro, se eu quero fazer isso que a gente está propondo, como é que funciona isso do ponto de vista legal? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é identificar as classes verdadeiros e positivos. E aí, como é que eu faria isso no caso dessa reforma legal? Bem, a gente precisa de um colegiado que se passa a ser o nosso padrão ouro de avaliação do espírito da lei e recebe um conjunto considerável de casos, certo? E estabelece um rótulo para esse caso que deveria ter, encontrar materialidade no texto da lei. Esse não, esse sim, esse não, colegiado. Então, tem voto, a gente pega, por exemplo, a maioria e estabelece um conjunto de rótulos. Ok. A partir do texto da lei, e aí a gente pode também, de novo, usar uma ferramenta de IA, porque hoje é possível com essas ferramentas que a gente tem, mas a gente pode, não precisa necessariamente, pode chamar um delegado para fazer isso. Ele vai dizer, a partir dessa lei, esse caso ganha materialidade, sim ou não? Não, não, sim, não, não. Então eu vou ter lá os positivos e negativos preditos pela lei, como nosso classificador, tá certo? Versus o que deveria ser, segundo o colegiado. Então, eu tenho a possibilidade de construir uma taxa de verdadeiros positivos versus o total de positivos. Pegar o número de falsos positivos versus o total de negativos, eu tenho essa taxa de falsos positivos, certo? E aí a gente plota essa curva, né, que é um compromisso entre sensibilidade e especificidade. Como assim sensibilidade? Quando eu tenho um classificador, vamos pegar o caso aqui da lei, que não está pegando, não está percebendo, não está sentindo muito os casos que o espírito da lei pegaria. Então, tem vários casos esdrúxulos, claros, de crime, né? De comportamento que deveria ser criminoso, que não tem suporte. A gente vai ver dois casos aqui, dois estudos de caso aqui hoje na apresentação. Tá certo? Então, se ela não está pegando, ela tem baixa sensibilidade. E especificidade é quando ela pega demais. Fazendo aqui um paralelo rápido. Tá certo? Esse é o desenho dessa curva ROC. A ideia é a gente fazer um plot, é um eixo que tem aqui embaixo a taxa de falso positivo e aqui na vertical a taxa de verdadeiro positivo, que é a sensibilidade. Tá certo? E a gente plota isso para diferentes limiares no nosso classificador. E, ao final, eu vou ter a área sobre essa curva, e a partir daí eu chego no máximo em 1. Quanto mais perto de 1 eu tiver, melhor é o classificador que eu tenho em mãos. Ok? Vamos dar uma olhada nos casos, porque o tempo... Nihad, eu tenho quanto tempo? Nihad? Opa, Eu tenho quanto tempo ainda? temos, olha, tranquilo, temos mais 25 minutos aí, com certeza, ainda mais o Tranquilo, tempo de tranquilo. pergunta. Eu pensei que eu tinha eu tinha menos que isso. Tá excelente. A gente começa agora estudo de casos
e eu vou elencar aqui algumas das perguntas que a gente fez para esses casos e eu vou deixar aqui a Ana Priscila fazer o comentário desses casos. A gente faz em conjunto aqui, tá certo, Priscila? Então, qual foi a pergunta que a gente fez para esses casos? A decisão a seguir tem suporte na Lei 716. Vale salientar que a gente está usando IA para fazer essas perguntas para o texto, várias, certo? Quais ou qual o artigo da lei que suporta ou suportam a decisão? Qual o perfil do acusado? Como é feita a propaganda nazista? A gente está procurando aqui crime de nazismo especificamente, certo? Tem materialidade e autoria comprovadas? Sim ou não? Essas são as perguntas que a gente está fazendo para organizar o perfil dos casos, né? E a partir dessa organização, o trabalho é lento, né? Trabalho dá trabalho, dá muito trabalho. Priscila, você quer comentar esse caso um e 2? Eu vou passando? Pode ser? Posso comentar, posso. Boa noite a todos. Boa É, noite. então, nós estamos partindo de decisões para fazer a análise desses casos. Então, existem decisões que são a nível de sentença, outras são acórdãos, outras são acórdãos que derivam de algum recurso que chegam a tribunais. Nesse caso aqui é uma sentença, esse caso é 2021, e esse condenado, ele foi condenado nesse caso, a 4 anos de reclusão e as atividades criminosas se davam praticamente todas em torno da internet, né? De páginas da internet em redes sociais. Acho que pode passar, né? Acho que as pessoas já. Esse processo é de São Paulo e a decisão narra os fatos que levaram à condenação dele, é de dezembro de 2021, a sentença. Pode seguir? Posso? Sim. Essa foi a pergunta, né, que fizemos à inteligência artificial sobre o uso, a aplicação da lei num caso claro de discriminação por origem ou religião. E ela disse que sim, a decisão tem suporte, né, foi fundamentada pela Lei 7.716, especificamente o artigo 20. A gente tem visto já no início da pesquisa que o artigo 20 é um artigo amplamente utilizado, aplicado, nas não muitas vezes em que a lei é usada como fundamentação, mas quando ela o artigo 20 é bem utilizado. Ao qual a decisão faz referência, estabelece punições para quem praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. O parágrafo 2º do mesmo artigo agrava a pena se o crime for cometido por meio de comunicação social ou publicação de qualquer natureza, como no caso mencionado, em que o réu utilizou uma rede social para divulgar conteúdos de cunho nazista e discriminatório. E aí a condenação foi 4 anos de reclusão com base no artigo 20 da lei. Por favor. Sobre o perfil do acusado, como a gente aqui só tinha a sentença, né? Não fizemos não usamos os autos inteiros, ele traça o perfil com que ele tem. Então, a inteligência artificial traçou que o nome do acusado, conforme descrito na decisão, é uma pessoa envolvida com grupos neonazistas. Ele foi identificado como administrador da página Misanthropic Division Brasil na rede social VK, que é uma plataforma conhecida como o Facebook russo. O acusado utilizava esse nome de usuário, o El Corboin, e era associado ao grupo neonazista Impacto Hooligan, conhecido por promover agressões contra minorias. Ele foi preso em 2011 por participar de ataques violentos contra moradores de rua em São Paulo, em companhia de outros membros desse grupo. E 10 anos depois, ele foi condenado novamente. Então, a gente sabe que é um homem adulto,
é possível que, se a gente precisar de mais dados sobre o perfil dele, a gente consiga, buscando os autos, né, buscando documentos mais iniciais, e que tem uma ligação com grupos dessa natureza há muitos anos e tem reincidência criminal, né, nessa área. Pode passar. Além disso, ele postava imagens nas redes sociais promovendo o nazismo e a violência, incluindo fotos em que ele exibia armas de uso restrito e a bandeira do grupo, um símbolo associado a ideologias extremistas. Sim. E uma pergunta muito interessante é essa: como foi feita a propaganda nazista? Né? A gente encontra algumas semelhanças entre o uso massivo de internet, né, de redes sociais, tem acontecido muito. Aqui, no caso, a propaganda promovida pelo acusado foi realizada principalmente por meio das publicações nessa rede social e, de acordo com a decisão, ele fez criação e manutenção da página nazista. Essa página era dedicada à promoção de ideologias nazistas, como a apologia ao nazismo, a defesa de Adolf Hitler e incitação ao ódio contra judeus, negros e outras minorias. Postagens de imagens e símbolos nazistas. Ele publicou imagens associadas ao nazismo. Uma das imagens mostrava um brasão com um símbolo da Runa Tala, uma inscrição Patris Sanguinis, crânios da morte e armas cruzadas. Esses símbolos são comumente associados a ideologias nazistas e supremacistas brancas. Ainda sobre como foi feita a propaganda nazista, a promoção de grupos neonazistas. Havia publicação postando foto em que várias pessoas aparecem com rostos cobertos por um emoji que faz referência a Hitler. Uma das pessoas na foto estava usando uma camiseta com a inscrição Impacto Hooligan, um grupo neonazista envolvido em agressões a minorias. Ainda exibição de armas e símbolos extremistas. O Welker também postou fotos em que aparecia portando armas de uso restrito e posando com a bandeira da Misanthropic Division, usando uma caveira no lugar do seu rosto. Essas imagens reforçavam a propaganda de violência e intolerância racial. Pode passar. E a última pergunta que temos feito até agora é se nos autos foi comprovada a materialidade e a autoria do crime. Nesse caso, sim, a materialidade foi comprovada pela evidência das publicações nas redes sociais, essas que já mencionamos. E também, acho que tem outro ponto de materialidade, né? Relatórios de pesquisa e cooperação internacional. A investigação incluiu cooperação internacional em que a Interpol, na Rússia, confirmou que a página Misanthropic Division Brasil foi criada e administrada pelo acusado. A coleta de dados, como o endereço IP, datas de acesso e números de telefone utilizados pelo réu, também contribuíram para a materialidade. Quanto à autoria, ela foi estabelecida por meio da identificação do perfil do usuário. Então, verificou-se que aquele usuário na rede social era, de fato, o acusado. A associação do perfil ao réu foi confirmada através do número de celular, endereço IP e data de criação do perfil. Além disso, postagens e fotos relacionadas ao réu. As postagens e fotos feitas a partir do perfil do Welker Von, que pertenciam a ele, incluíam conteúdos de apologia ao nazismo e demonstração de sua ligação com grupos neonazistas e o histórico das atividades criminosas. Ele já tinha histórico de envolvimento em atividades criminosas relacionadas a grupos neonazistas, como a participação que vimos de agressão a moradores de rua em São Paulo. Então, ficou comprovada tanto a materialidade quanto a autoria. Esse já seria um segundo caso, que ele é bem mais antigo, ele aconteceu em 2005, e essa decisão que a gente analisou, ela é de 2014, que foi um recurso em sentido estrito perante o TJ do Paraná. Pode passar, Nivaldo.
e ela tem suporte. Desculpa, vou dar um contexto geral. Esse caso é interessante porque ele não envolve um acusado, são vários. Na verdade, é que eles estavam recorrendo, né? E também em grupo. Quem recorriam eram 6, mas do processo originário já eram mais pessoas. Um grupo de pelo menos 9 pessoas, sendo uma pessoa menor e Manda tendo. para quem você está apaixonado e não tem como Ana, segurar desculpa. esse coração. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto, tá dando ruído na nossa palestra. Por favor, feche o microfone, por favor. Obrigado. Ana, desculpa, pode retornar. Obrigada. Era um grupo de pelo menos 9 pessoas, sendo 3, identificamos 3 mulheres nesse grupo, os demais homens e um menor, que a gente não sabe, não conhece o sexo, né? Porque por correr em segredo de justiça. E o que acontece é que esse grupo era reconhecido, e os autos comprovaram, se tratava-se de um grupo identificado como skinheads, que tinham reuniões regulares e em 3 dias específicos daquele ano de 2005, eles resolveram fazer ações na rua com panfletos, colar cartazes, usar adesivos, e, algumas dessas ações foram, né, testemunhadas por algumas pessoas, e houve, no terceiro dia desses 3, 2 tentativas de homicídio, na verdade, 2 agressões gravíssimas do grupo contra uma pessoa em um determinado momento e depois contra outra pessoa em outro determinado momento, 2 homens, que foram agressões muito violentas, né, de muitas pessoas contra uma só, que foram classificadas pela justiça como tentativa de homicídio mesmo, porque não, a vítima não tinha condições reais de defender-se. E ficaram muito mal, precisaram de atendimento médico e tudo. Não vieram a óbito nenhum dos 2, ainda bem. E aí, por isso, o enquadramento da Lei 7.716, porque se fosse tão somente a tentativa de homicídio, não haveria um enquadramento aqui, mas pelo grupo ter essa identificação, né, se apresentar assim, isso envolveu a Lei 7.716, envolveu preconceito, racismo. Então, ela tem suporte na lei? Sim, a decisão mencionada no recurso em sentido estrito tem suporte na Lei 7.716, conhecida como a Lei do Racismo, e vou para o próximo ponto, tá? Especialmente no artigo 20, que é o mesmo artigo que a gente vê no outro caso. No caso específico mencionado no acórdão, o grupo de skinheads foi acusado de promover discriminação racial, o que se enquadra nas disposições dessa lei. A decisão reconhece a conexão entre os crimes de tentativa de homicídio qualificado e o crime de discriminação ou preconceito previsto na lei. Pode passar, por favor. No entanto, houve uma impronúncia em relação ao crime previsto no artigo 20, parágrafo 1º da lei, por não ter sido utilizado o emblema da suástica no material racista fabricado e distribuído. Esse é um ponto muito interessante, que merece nossa atenção, que merece mais dedicação a esse caso, inclusive. Esse parágrafo primeiro, deixa eu só lê-lo na íntegra, para a gente ter uma noção melhor. Sila, não esquecer de explicar o que é impronúncia, porque Certo, amigo. Artigo 20, parágrafo 1º diz... O caput, né, a gente já leu, mas eu vou repetir. Praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. E o parágrafo 1º diz: fabricar, comercializar,
distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Esse tem uma pena mais agravada, né? Ela vai para reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então, o que a gente consegue perceber... Perdão, deixa eu voltar. O que a gente consegue perceber desse caso é que, certamente, o Ministério Público pediu o enquadramento no parágrafo 1º do artigo 20, até por ele ser mais duro, mais grave do que tão somente o caput. Desculpa, eu vou fazer só esse destaque, pode ser importante. O caput é o que a gente lê assim que a gente vê, artigo 20, é a cabeça, né, do artigo. E os parágrafos vêm a seguir. Então, o caput é aquela punição que a gente viu para incitar o preconceito em razão de cor, raça, etnia, origem nacional. Mas se eu tenho um parágrafo que é mais grave, e eu reconheço que isso aconteceu, eu peço a criminalização por aquele parágrafo. Isso não aconteceu. Aconteceu uma impronúncia, como a gente viu aqui. Houve impronúncia em relação a esse crime do parágrafo 1º. E impronúncia é o seguinte: quando os crimes contra a honra, né, eles podem ser julgados, eles devem ser julgados, na verdade, no Brasil, em júri popular. E antes de ir para o júri popular, o juiz faz um juízo, como se fosse um juízo de admissibilidade. Ele dá uma olhada no que vem do Ministério Público, no que vem da delegacia do Ministério Público, e reconhece se ali existem os requisitos para que aquele caso vá a júri popular. E um desses requisitos é reconhecer a materialidade. E aí a isso se dá o nome de pronúncia. Então, ele pronuncia o caso ou não. Se ele pronunciar, vai a júri. Se não, não vai. E diante da análise do juiz, da pronúncia, ele entendeu que não entraria no parágrafo 1º por não ter sido utilizado o emblema da suástica no material racista. O material era nitidamente racista, o próprio texto diz. Foi fabricado, foi distribuído, foram colados cartazes com os termos supremacistas brancos, aos negros, homossexuais e judeus à morte, mas não havia o emblema da suástica. Então, porque não havia o emblema da suástica, eles não foram enquadrados nesse parágrafo 1º. Então, é algo que chama a nossa atenção por percebermos que talvez essa seja uma lacuna da lei, né? Que a gente precisa ter mais atenção. Você quer falar, Nivaldo? Portanto, a lei foi utilizada como base legal para parte das acusações, mas a aplicação específica dependia das provas apresentadas, como o uso de símbolos racistas reconhecidos, que no caso não foi comprovado de forma suficiente, segundo a decisão. Pode passar. Então, ela é suportada principalmente por esses artigos que nós já lemos, então eu vou seguir o artigo 20, caput, e parágrafo 1º, e pelos artigos do Código Penal brasileiro, né, o 121, que é do homicídio, porque foi uma tentativa de homicídio, referente ao crime de homicídio qualificado, a decisão menciona tentativa de homicídio qualificado por 2 vezes, o que provavelmente está relacionado a esse artigo, sim. E o artigo 288, que trata da formação de quadrilha ou bando, especialmente quando o grupo está armado, o que agrava a pena. O grupo usava armas brancas na ocasião. O acusado foi mencionado como parte de uma quadrilha armada, o que se encaixa nesse artigo. Pode seguir, por favor. Próxima pergunta foi sobre o perfil do acusado, e aí nós identificamos pelo menos 9 indivíduos, sendo 8 adultos e um menor. Entre os adultos, 7 homens e uma mulher. Essa
foram as pessoas que recorreram, mas lendo o caso, a gente percebe que na ocasião onde aconteceu o fato típico, existiam duas mulheres em uma ocasião e mais uma com outro nome em outra, então pelo menos três mulheres. A decisão não fornece detalhes específicos sobre o perfil dos acusados, como idade, profissão, cor, cidade, origem, religião ou sexo. Mas dá para inferir algumas características, como associação a grupos extremistas, atividade criminosa, e comportamento ideológico. É isso mesmo. A propaganda nazista, nesse caso, foi feita pela criação e manutenção. Não, desculpa, Nivaldo. Eu acho que a gente. Erro meu, desculpa. Eu acho que eu repeti. Esse é a mesma propaganda do primeiro caso. Ok, não. Ok. Eu acho que está repetido aqui, Priscila. Desculpa. E esse também é o do primeiro. Pronto. Eu acho que a gente chega Mas a aqui no materialidade e a a autoria autoria. são comprovadas também no segundo. Quando é Uhum. um caso que tem muitas pessoas, né? Nem sempre a autoria de todos é comprovada. Depende, nesse caso especificamente, que também teve essas tentativas de homicídio, algo que aconteceu em praça pública, depende muito da oitiva das testemunhas. Às vezes as testemunhas reconhecem alguém e depois voltam atrás. Então, existem pessoas do grupo em que a autoria foi comprovada e outras que não. A materialidade, sim, e a associação para atividades criminosas também foi comprovada, nesse segundo caso. Show de bola, Priscila. Muito obrigado. Show de bola. Pessoal, quando a gente fala de um projeto como esse, só é possível nos tempos atuais, onde a gente tem uma profusão de dados jurídicos, e os dados jurídicos usados nesse projeto são fornecidos pelo Jus Brasil, que é uma plataforma de acesso à informação jurídica no Brasil. Então, aquela ideia de ter um colegiado avaliando os processos e ter uma base de dados que tem a informação dos processos, essa parte de base de dados com informação dos processos vem do Jus Brasil. Isso é possível porque eu tenho de maneira automática, todo dia no Brasil, a informação jurídica sendo vasculhada, armazenada, estruturada para consulta. Eles são parceiros nossos nessa iniciativa, forneceram a base que a gente está trabalhando agora no início, e eu estou esperando 1 ou 2 meses, talvez 7 de outubro novamente, para fazer uma nova carga de base que deve estar gigantesca, para a gente ver coisas como mudou. Tipo, a gente viu de maneira recorrente esse artigo 20 aparecendo aí, né? Será que a gente vai ter uma diferença na aplicação dessa lei? Ou seja, pensando a lei como um maquinário e os artigos como os dispositivos, né? Será que os dispositivos mudaram no uso da lei, né? Na hora que a gente olha o momento posterior a 7 de outubro? Então, tem várias perguntas que a gente tem aqui, e perguntas de natureza mais prática do ponto de vista do sistema de justiça, o que se entende por jurisprudência nos diferentes tribunais. Isso é harmônico, né? A gente tem, eles estão trabalhando de uma mesma forma em relação a essa lei. É harmônico, não é? Se não é, como é que a gente pode resolver isso, né? Então, é um projeto interdisciplinar, muito interessante. A gente está muito aberto para conversar e discutir, ouvir sugestões e propostas. E, mais uma vez, agradeço o convite e a atenção de vocês aqui. Queria mandar um mega abraço para a minha comunidade de Natal, no Rio Grande do Norte, comunidade judaica do Rio Grande do Norte. Sarita estava aqui, que é a nossa presidente. Tudo bom, Sarita? Matheus estava aqui, que eu vi. Não dá para ver todo mundo, dá para ver só alguns aqui. Matheus é do Chomé, lá. Um abraço para todo mundo que apareceu aqui. É uma honra. E fico à vontade para as perguntas, Priscila também. Nivaldo, Ana, Priscila, muito obrigado, realmente muito obrigado, muito interessante.
Eu já tenho um monte de pergunta, mas vamos aí, pessoal, preparando suas perguntas. Levanta a mãozinha ali, só embaixo na interface do Zoom, tem a opção onde você faz. Eu acho que é. Deixa eu ver só um segundo aqui como é que aparece. Reações. Deve estar aparecendo aí para vocês. Aí levanta a mãozinha e faz a pergunta. Mas deixa eu começar com uma que é uma curiosidade minha. Nivaldo, Priscila, esse é um projeto acadêmico, se eu bem entendi, mas já com parceiros da esfera de envolvimento social, correto? Sim, a parceria aqui é com a empresa, que é o Jus Brasil, que é uma empresa que assim, gira em torno de um crawler de informação jurídica no Brasil. Eles têm uns, uns programas, né, de apoio a projetos na sociedade civil e a gente está usando esse apoio nesse projeto. O apoio no sentido de dado, né? Ele fornece o dado no formato que a gente precisa, faz o filtro que a gente precisa. Então, nesse projeto são esses três os parceiros. O FPE, que é a universidade onde eu trabalho, sou professor, a Universidade de Coimbra, que é onde a Priscila faz o doutorado dela, e o Jus Brasil. Ok. É, e eu vejo um aspecto interessante de tudo isso. Se vocês estão, como vocês disseram, vocês estão utilizando inteligência artificial, vai chegar um momento que o algoritmo vai rodar a melhoria para qualquer lei. Estou errado? Essa, não, na verdade, assim, a principal contribuição que esse trabalho pode dar é justamente esse, de dizer assim, vamos considerar a possibilidade que as leis que a gente produz, elabora, não são perfeitas na sua primeira criação. E como é que a gente corrige isso? Então, se prevê na própria lei que a cada X anos, no Brasil isso é possível, porque tem o Jus Brasil coletando a aplicação da lei. A cada X anos, vamos pensar, tem a lei hoje, daqui a 5 anos a gente senta para revisar. Né? A gente não revisa contratos e mais contratos, a lei é o contrato social. Né? Então, daqui a 5 anos a gente senta para revisar como? A gente vai pegar essa lei, vai pegar a aplicação dela nos últimos e vai rodar um processo similar a isso, né? Que vai lá na aplicação, tudo que rodou e tem essa lei como base, fazer o que a gente falou aqui para 7716, isso pode acontecer para qualquer tipo de lei, né? Seria, E seria, seria, validar a qualidade dela via curva Rock, por exemplo. Estou dando um exemplo de curva Rock em teoria entendi. da decisão porque ela é mais didática. Essa é bem assim, eu diria que é uma ambição monumental, mas isso a gente não pode. A gente pode escrever isso lá no final do resultado, né? Da Sim, tese. Fica a sim. sugestão. Né? Eu reparei que na lei houveram pelo menos 4 alterações, exclusões, adendos, novas Uhum. redações, 1990, 97, 2023. Tiveram, houveram evoluções. Quem sabe isso que vocês apresentaram, isso me fez pensar sobre a questão da eficiência, da eficácia nas alterações das leis. Não é só a questão da coleta, mas, quem sabe, em uma só vez fazer uma grande avaliação do que existe na lei. Porque se você a cada 3, 4 anos está revisando, quem sabe esse processo poderia ser mais eficiente com essa ferramenta que vocês estão propondo. Então, eu achei realmente muito interessante, porque além da questão racial, isso pode ser aplicado a muitas outras complexidades da questão social no Brasil. Eu vou além, porque o algoritmo que vocês devem estar desenvolvendo pode se aplicar a qualquer tipo de lei em qualquer lugar. É só uma questão de ajuste, de parâmetro, de configuração, eu não sei. Eu falo mais pela perspectiva de quem trabalha com inteligência artificial. Eu trabalho com inteligência artificial e ficou bastante interessante para mim essa forma como vocês colocaram a ferramenta. Agora, voltando ao campo Nossa. do racismo, Uhum. eu achei interessante que lá no artigo 20, lá no item 1, ele diz, deixa eu ver aqui se eu tenho isso aqui rapidinho, diz o seguinte, artigo 20, cadê? Aí eu perdi ele aqui, mas ele chega a citar ali a questão
dos emblemas, e ele é tão específico que ele não chega a mencionar. Aqui, fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, blá, 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 que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins, blá, blá. Foi muito específico, né? Não deu Exato, espaço para elementos, símbolos similares. Aí eu entendi por exato. que que o segundo caso que vocês mencionaram, simplesmente não teve um prosseguimento como Não, deveria, porque a lei foi isso. em bloco. Como é que vocês veem isso? Assim, do ponto de vista, né, trazendo para aquilo que a gente conversou sobre sensibilidade e especificidade, precisa aumentar a sensibilidade do artigo, né? Talvez reduzindo a especificidade. Então, talvez não faça sentido algumas palavras que aumentam a especificidade, cobrando para isso a sensibilidade do espírito da lei. Por exemplo, para que eu vou colocar especificamente a suástica lá como emblema? Ou se eu vou colocar, por que não utilizar recursos de linguagem como similares, ou suas versões atuais? A gente tem um conjunto de recursos de linguagem que tornam aquela declaração específica um pouco mais genérica, sofrendo menos com o tempo. Com o tempo e com a malícia das pessoas que praticam o crime, que às vezes conhecem em profundidade a lei, sabem o que podem e o que não podem fazer. Também tem isso. Então, minha sugestão é um uso mais cuidadoso dos artifícios de linguagem que estabelecem a especificidade da lei. É importante ser específico, mas ao mesmo tempo é importante manter a sensibilidade da lei, né? Essa é a minha sugestão. Priscila, se quiser acrescentar, nossa especialista do direito. Não é isso, eu acho que isso mostra uma flagrante necessidade da gente olhar para o texto e melhorá-lo. Não só porque a gente leu e pensou, tão es- específico isso, né? Mas porque a gente já viu que na vida real isso impede que punições justas sejam aplicadas. Excelente, excelente. Pessoal, não quero dominar aqui o período de perguntas. Quem, alguém mais tem perguntas para fazer comentários? Por favor, fiquem à vontade. É, só, ah, só abrir o microfone e fazer a pergunta, tá? Deixa eu ver. Bom, enquanto o pessoal vai pensando aí, eu vou aproveitar e vou tirar as minhas dúvidas também, porque realmente o conteúdo é muito interessante. Se vocês tivessem que olhar na perspectiva do trabalho que vocês estão desenvolvendo, o que que a ferramenta de vocês mais impressionou até agora? Qual foi o superpoder que vocês descobriram nela? Priscila quer responder? Eu posso responder, fazer um complemento depois. Para mim foi tudo muito novo, porque eu não tinha usado nada ainda assim de inteligência artificial para a vida prática. E eu acho que a capacidade dela nos fornecer objetividade, sabe? Dados objetivos Uhum. e ricos ao mesmo tempo. Porque no direito a gente lida muito com palavras e textos e muitas vezes com prolixidade. E a IA consegue fazer esse filtro de uma maneira muito eficiente, eu acho. E a outra coisa foi, o que me surpreendeu foi a baixa adesão à lei. Eu achei mesmo que a lei fosse mais aplicada no Brasil e a adesão é bem baixa. Focando o olhar em ações nazistas ou neonazistas, é menos ainda, é uma representação ainda pequena. Que é o foco desse estudo. Esse estudo ele foca especificamente, ele procura lá palavras-chave, e nessas palavras tem que ter nazismo. A gente está procurando especificamente a aplicação dessa lei nesses casos, não toda a aplicação dessa lei. Que fique claro aqui, se não ficou ao longo da apresentação. Para mim, o que chamou a atenção foi a possibilidade de olhar a lei na sua aplicação por dentro, no detalhe. Por exemplo, olhar o artigo 20 como um artigo mais efetivo, né, de aplicação mais frequente. Então,
a possibilidade de olhar a aplicação da lei no detalhe, não a lei como um todo só, mas o artigo que é mais usado. Então, isso para mim é bem... espanta as possibilidades que a gente tem no uso de uma abordagem como essa, no estudo da aplicabilidade, não só da lei toda, mas de que artigo está funcionando mais e está funcionando menos. Talvez numa reforma, um artigo que não é muito aplicável, não precisa ficar, né? Talvez aquele que é mais aplicado precisa ser revisto para estar funcionando ainda melhor, entendeu? Aponta para quem se preocupa com a reforma de uma lei qualquer, aponta a direção de atenção em relação ao texto. Isso para mim ficou bem curioso, assim, me chamou a atenção. Meu último comentário aqui para vocês, para não ficar também dominando muito a parte de perguntas, é um comentário que é o seguinte: eu tenho certeza que se vocês estivessem aqui nos Estados Unidos, o lobby judaico, o lobby aqui é visto como algo positivo e é socialmente bem enquadrado, é algo correto. Eu tenho certeza que o lobby judaico ia encampar um bom esforço buscando análise gerada pela ferramenta de vocês e promover uma atualização na lei atual. Então, assim, eu vejo isso com excelente bons olhos. Eu espero que vocês consigam ter ouvidos de ouvir para esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, porque ele pode realmente melhorar em muito aquilo que a gente precisa, que é a proteção social, Isso. individual e a justiça social em si. Então, assim, eu vejo muita riqueza no que vocês estão fazendo. Eu espero realmente que não estou nem falando de esquerda, direita, estou falando realmente de um país mais justo, uma sociedade mais justa. Realmente, parabéns pelo trabalho. Tem muito fruto para dar isso daí, tanto antes ou depois de uma lei feita, ou antes monitorando o que pode vir como input, lá com aqueles sinais, como tu mencionou, depois para fazer uma revisão, a lei está pronta, ok, mas vamos revisar aquela melhoria evolutiva que acontece como toda sociedade que evolui. Então, realmente fiquei bastante impressionado com o potencial da ferramenta. Eu sei que vocês não falaram tanto da ferramenta, mas sim de casos que mostram que a lei atual não está funcionando e precisa de melhoria. E, em segundo ponto, essa ferramenta que pode ajudar nisso daí. E rádio? Oi, Sander. Vai lá. Manda ver. Então, primeiro, parabenizar aí. Eu acho que ó, tem microfone demais aberto aí, não sei o que é. Bom, então, assim, primeiro, parabenizar a apresentação, foi muito bacana. É sempre legal a gente ver alguém trazendo uma nova visão sobre a aplicação da lei. Tem algum microfone aberto, entrando televisão no meio, está muito ruim. Por favor, pessoal que está com o microfone aberto, fecha o microfone no vídeo ali, por favor, gente. Está entrando televisão no meio, eu não sei o que está vendo aí. Espera aí que eu resolvo o aqui. Amigo está dormindo ali, não está nem... Unirad, eu te devolvi o rosto aí. Obrigado, agora eu consigo resolver. Pronto, agora vai. Então, é bacana a gente ver isso aí. Eu, quando tive uma experiência no meu pós-doutorado em Direito, o meu trabalho foi uma coisa muito parecida com isso. Sobre a aplicação da lei da guarda compartilhada, em que nós já estávamos com uma segunda edição da lei e ela só era aplicada em 5% dos casos de separação, de divórcio, né? Não se dava guarda compartilhada, apesar da lei obrigar. Então é a mesma coisa. Por que uma lei pega, por que outra lei não pega, né? Mas lá do tempo que eu fiz meu pós-doutorado em Direito, foi em 2013 para hoje, a coisa me pareceu ficar muito pior. Não só porque a lei não pega, mas porque com o advento da pós-verdade, porque é uma mentalidade que existe hoje, né? Que a verdade não importa mais tanto, e sim a que ela serve. É a tal da pós-verdade, né? E o direito é amplamente colonizado pelas ideias de extrema esquerda hoje no mundo inteiro.
Já no tempo que eu fazia meu doutorado, já tinha uma publicação que juntava pesquisadores de direito do mundo inteiro, mostrando as dificuldades de se aplicar a lei, não por dúvidas sobre a lei, mas pela dificuldade de fazer a primazia do fato. O fato ele tem que ser trazido para o debate a partir das provas, e as provas precisam ser interpretadas. E se não existe a primazia da verdade real, e sim a pós-verdade, não adianta trazer prova do fato. E esse é o grande problema que me parece. Trabalhar só com uma aplicação da filosofia analítica à interpretação do texto legal, esquece que o nosso problema não é um problema da lei, e sim da percepção de quem examina os fatos. O problema não é do texto da lei, mas é um problema da percepção e do que se percebe. E ali a gente não consegue mais aplicação uniforme da lei. Um exemplo. Alguém assistiu aquele filme 2.000 Mulas? 2,000 Mules? Não. Não. Não? Não Eu assistiram? não. Eu recomendo muito que se assista o filme 2,000 Mules. É um inventário das falhas graves nas eleições que elegeram o Biden. E as provas de fraude nas eleições que elegeram o Biden são gritantes. E, no entanto, foram inúteis, porque quem examinava essas provas tinha uma visão de pós-verdade, no sentido de que ela só valeria se fosse a favor do Biden e nunca contra. Se fosse a favor do Partido Democrata e nunca contra. A maneira como a justiça foi instrumentalizada nos debates entre republicanos e democratas dos Estados Unidos. A justiça só era instrumentalizada contra o Partido Republicano. E ela era simplesmente cega, surda e muda quando se tratava de fatos relacionados com o Partido Democrata. Então, por exemplo, o fato do notebook do filho do Biden, não acontece nada. E assim por tantas outras coisas. Sander, pergunta para ti, coisa rápida. Esse fenômeno, pelo que tu tem visto, ele é local, ele é nas democracias ou ele é mundial? Mundial. 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 Então, assim, nós temos um Eu problema posso que dizer que isso seria a subjetivação da lei para torná-la mais flexível de forma negativa, algo assim? Não. Eu acho que é um problema que não se resolve na lei. E nem se resolve no judiciário. É um problema que perpassou, por exemplo, as discussões na pandemia sobre o que é verdade e o que é mentira, sobre o que é fraude e o que é realidade, o que é misinformation e o que é information, sobre quando tu pega um prêmio Nobel de medicina na área de biologia e começa a dizer que ele é um propagador de fake news, entendeu? Nós estamos com um problema muito mais básico. A nossa noção de discurso, a nossa noção de verdade, ela regrediu séculos. E não adianta a gente usar uma teoria da inteligência artificial para resolver um problema que é linguístico. A gente nós estamos no nível pré-linguístico. Nós regredimos séculos na capacidade de discutir sobre qualquer coisa. Nós estamos no nível pré-aristotélico. A coisa ficou gravíssima. Então, a justiça hoje e as leis, elas são meros instrumentos de perseguição de grupos, né, de acordo com a conveniência daquele grupo que detém o poder. Não importa qual seja o grupo. Sander, esse é o grande problema hoje. Sander, eu quero aproveitar para... Eu sei que a gente está curto tempo, mas eu quero aproveitar para dar uma pensada numa palestra para a nossa próxima programação sobre isso, porque esse assunto está pouco explorado. Eu acho que vale a pena ir além disso daí, ir mais a fundo, porque eu acho que isso não está acontecendo não só na lei, mas em outros campos da área social. Então, lanço para ti uma sugestão de futura palestra sobre isso. Está convidado. Te lanço o desafio. Obrigado, Mihai. Kátia, por favor. Então, ouvindo o nosso palestrante, quero agradecer os dois, maravilhoso. Obrigado. E corroborando aí com a fala do Sander, eu concordo plenamente com o Sander, inclusive com relação à realidade aqui no Brasil,
sim, existe uma má vontade de aplicação de lei, porque a lei ela se aplica na ponta, né? Começa ali no entendimento do delegado ou Isso. nas iniciais, né? O primeiro juiz que pega, interpreta, né? Então, eu acho que nós temos também uma demasiada quantidade desse rito processual infindável. Então, dentro disso, a lei é perfeita, aliás, o Brasil, não só nessa questão, né, dessa lei do antirracismo, mas também em outras leis nas quais eu tenho atuação, na área, por exemplo, de SG, ambiental, nós somos o país com a melhor legislação. Porém, o rito processual, a vontade de aplicar a lei, o entendimento da ética nesse processo, da justiça brasileira, é que talvez tenha que ser discutida. Não a lei é perfeita, talvez melhorar ela no passar do tempo, ela é interessante, e aí essa ferramenta que o nosso palestrante trouxe, toda essa análise de dados, é sensacional. Mas eu tenho que concordar com o Sander nessa questão. Nós temos um problema sério de vontade e de posicionamento ético sobre a aplicação da verdade da lei, né? Então, não tem como você ver um problema de racismo ou um problema de crime, a pessoa, digamos, né, fugindo um pouquinho dessa lei. Mas vamos falar, por exemplo, como é que você pode entender que seja algo ético, né, digamos aí na base do Código Penal, do Código, né, de crimes hediondos, você achar que um serial killer pode ser solto, né? Então, aí que a gente chega no cerne da questão do problema judicial brasileiro em todas as instâncias, seja ele Código Civil, penal ou até empresarial. Talvez o empresarial seja um pouquinho mais evoluído, mas é a questão do vontade de fazer o certo e olhar pelos olhos da ética. Então, essa é uma discussão que não adianta leis bonitas e maravilhosas se a vontade de fazer o certo e aplicar ela na forma ia parar, se discutir também essa questão do rito processual, que é infindável, de recurso em cima de recurso, de tal recurso sobre coisas inadmissíveis se fossem em outras sociedades, como nos Estados Unidos ou em alguns países da Europa. Eu só queria colocar isso, que isso realmente é um debate profundo, mas a gente tem que discutir o que realmente é o cerne de tudo isso. Então, eu acho que quanto mais a gente melhorar a possibilidade de esclarecer e também de tornar as leis mais atuais, legal. Mas se a gente não mexer no rito e não estabelecer a régua ética da aplicação da própria lei, olha o nível de redundância que nós temos no Brasil. Isso é uma coisa absurda, né? Chega a ser assim, vira piada, né? O rito processual brasileiro é piada no resto do mundo, né? Quer dizer, um mundo civilizado e democrático, né? Mas eu só queria fazer essa colocação, porque isso talvez melhores leis e melhores ferramentas não sejam suficientes se o personagem humano não for colocado à Com régua certeza. para parar de interpretar questões que não têm o menor cabimento ético nisso. Eu acho que aqui não é discutir a moral, né? Mas sim a ética, é mais profundo ainda. Só é colocar meu posicionamento aí. Obrigado. Obrigado, Kátia. Alguém mais tem alguma pergunta? Algum comentário? Não necessariamente uma pergunta. Bom, deixa eu fazer só mais um comentário. Eu sou obrigado a falar porque eu gostei muito do assunto. E também estou um pouco envolvido na área. É o seguinte, quando eu estava fazendo meu doutorado, a gente estava com pesquisas, eu via pesquisas também envolvidas com o departamento na universidade onde eu fiz esse doutorado, que foi no Canadá. Lá a gente tinha uma instituição chamada Mila, ela ainda existe, a Mila. É uma das
principais instituições de inteligência artificial no mundo. Eu Uhum. pude ver bastante projeto, inclusive um projeto similar ao de vocês, onde eles fazem análise semântica da lei, onde eles dizem, Uhum. opa, essa lei, e olha só, estabelecendo relação, essa lei não está em conformidade com a política pública atual. Para que Legal. ela fique alinhada à política atual, sugiro aí, sugestões de adição ou melhoria na redação da lei. Então, a gente não fica preso. Eu vejo extremo potencial de vocês fazer essa análise também no nível semântico, e não Tem. só dos sinais. Então, assim, tem muito para fazer nisso daí. Eu estaria em pânico se eu estivesse no lugar de vocês, porque seria uma questão de foco. É muito difícil ter foco quando você tem uma Ferrari que pode ir muito longe, em alta velocidade. Então, É, assim, realmente, parabéns, Evaldo, parabéns, muito Ana. obrigado. Te Deixo agradeço realmente meus parabéns imensamente. para vocês. A gente que agradece a oportunidade e a discussão aqui, com certeza vai enriquecer esse nosso trabalho. E com certeza a gente sabe que está trabalhando, a gente sabe que a gente está trabalhando numa camada ali da justiça, mas tem outras muito mais profundas, muito mais complicadas, mas essas realmente eu não me sinto em condições de trabalhar, entendeu? Não dá. Eu prefiro ficar aqui nessa camadinha fina aqui que a gente consegue ainda operar. Eu deixo uma sugestão, né? Nos próximos passos, e quando amadurecer e vocês estiverem amadurecer no sentido evoluído, evoluir. Uhum. Sim, sim, Se claro, tiverem claro. outros resultados, venham novamente e dividam. Olha aqui a descoberta que a Será gente um prazer. fez. Será Olha um aqui. prazer. Então, por favor, lembrem dessa porta aberta, querendo Com certeza. colocar aqui no nosso histórico do YouTube algo que outros possam futuramente consultar, se inspirar e Bom, ajudar a gente a ter um judaísmo para todos em todos os sentidos. com certeza. Obrigado, muito obrigado a Show. todos. Ana Priscila, Nivaldo Vasconcelos, novamente, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Um A gente que abraço agradece. e Um agradeço abraço. a todos. Até a próxima. Até a próxima. Sensacional, muito bom. Tchau para todos. Obrigado.